rejeitam. Glórias a Deus, porque eles não querem, glórias a Deus, conhecer a verdade, conforme a palavra de Deus vai dizer. Glórias a Deus, na palavra do Senhor, ainda no Evangelho de João. Glórias a Deus, capítulo 8, e no verso 30, glórias a Deus, a seguir ele fala, e falando ele estas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia: pois aos judeus que cria nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aleluia, glória a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 32 do 8 de João. E hoje, irmão, não está diferente. Hoje nós conhecemos a verdade e está difícil libertar de certos tipos de coisa, né? Hoje está difícil a pessoa libertar, até pregador mesmo da palavra de Deus, pessoas que pregam a palavra de Deus não conseguem libertar de certos costumes que traz pecado diante de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Tem muitos, glórias a Deus, costume que isso traz o pecado para dentro da vida da pessoa. Glórias a Deus, e muitos conhecem, muitos até sobem no altar de Deus, pregam a palavra, mas não conseguem a libertação. Glórias a Deus, porque essa palavra ainda não entrou na vida dessa pessoa. Ele fala, glórias a Deus, no 31, o próprio Jesus dizendo, no capítulo 8 de João, no versículo 31, não é José, não é Pedro, não é ninguém que está falando, é o próprio Jesus falando aqui. E Jesus disse, pois aos judeus, quem crê nele, e se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente será o meu discípulo. É o próprio Jesus falando. E hoje nós vemos, e houve, glórias a Deus, muitas coisas que o mundo traz para a vida do homem e da mulher que não é lícito perante os olhos de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Mas a pessoa não consegue se libertar. Então ele não conheceu essa palavra. E se ele conheceu, então a palavra ainda não entrou na vida dele. Ainda não conseguiu ainda se libertar das coisas que estão prendendo essa pessoa. Como diz aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 16, aos primeiros aos Coríntios, ele vai falar aqui no capítulo 1 e no versículo 16. Glórias a Deus. Vou ler do 14 para baixo. Dou graças a Deus porque a nenhum devo batizei, senão Cleopa e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Eu batizei também a família de Estefânia, além de não ser batizado algum outro. Glórias a Deus, aleluia.
E aqui, glórias a Deus, aleluia, no capítulo 3 de ao 1 aos Coríntios, ele vai dizer no versículo 16, olha: não sabeis vós que sois o templo de Deus, em que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo, e se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco perante a Deus. Está vendo? Muitas vezes, irmão, o pastor da igreja prega aqui, está pregando todos os cultos, está pregando a santidade, a santificação. E muitas vezes a palavra de Deus, ela está entrando pelo ouvido direito e saindo pelo esquerdo, e não tem nenhum efeito na vida de certos tipos de pessoa. Mas o próprio Deus está falando aqui, ó. Ele fala: não saber que teu corpo é o templo do Espírito Santo. E se alguém vier destruir esse templo, o Senhor naquele dia se destruirá o corpo dessa pessoa. Glórias a Deus, porque o templo de Deus, ele é santo. O corpo da pessoa que é evangélica, irmão, é santo. Ele tem que se andar na santidade. Ele tem que andar bem agasalhado, ele não pode estar mostrando a nudez dele. Glórias a Deus, aleluia. Não pode estar envolvido no mundo da vaidade, porque esse é o mundo do pecado. Não é o mundo de Deus. Glórias a Deus, aleluia. E glórias a Deus, e João está falando que ele batizou Everaldo, Estefe e Stefane. Glórias a Deus, aleluia, mas batizou em nome do Senhor, para que o povo não viesse falar que ele batizou no nome dele. Olha para você ver a responsabilidade que um servo de Deus tem que ter dentro da igreja. Pessoalmente os que sobem aqui, irmão, pessoalmente os que fazem a obra de Deus aqui, ele tem que ser, glórias a Deus, aleluia, ele tem que ser santificado. Ele tem que reconhecer que o corpo dele é um templo do Espírito Santo. E se o templo, o corpo da pessoa é o templo do Espírito Santo, então tem que andar em santidade. Nós não podemos estar deixando se levar, glórias a Deus, aleluia, para o costume do pecado, fazendo a vontade de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glórias a Deus. Nós não devemos, glórias a Deus, aleluia, é compartilhar com o pecado do mundo. Nós não podemos, pessoalmente os que estão na frente do trabalho, que é o exemplo da igreja. As pessoas que são exemplo da igreja têm que manter a sua santidade diante de Deus. Os que não têm responsabilidade na obra de Deus, esses daí ainda têm um tempo para eles se consertar. Mas os que estão na frente de trabalho, pregando a palavra de Deus, mas não estão vivendo o que a palavra de Deus está dizendo,
Então ele está negando a fé dele, ele é pior do que o incrédulo. A palavra de Deus vai falar que é pior do